nós estamos falando um pouco sobre a criação. O primeiro texto que eu quero convidá-los para lermos está no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis capítulo 1, versículo 31. Gênesis 1, 31. Nós estamos falando sobre a criação. O que é a criação? O que Deus criou? E nós temos um relato muito bonito. E começa no primeiro versículo dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí vem um relato todo que depois nós podemos estudar num outro momento. Mas no versículo 31, depois até de já ter concluído esse seu trabalho, ele viu que tudo quanto fizera era bom. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Não era apenas bom. Esta palavrinha a gente precisa sublinhar. Não era apenas uma coisa boa, mas era algo muito bom. A gente vê o amor de Deus em cada passo, em cada gesto, em cada situação da criação. No capítulo 1, ainda no versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Mas Deus não criou tudo sozinho? Como que ele diz? Façamos. Que negócio é esse? Me expliquem aí, me ajudem. Porque o Deus Trino estava na criação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Trino está presente em todas as circunstâncias. Por isso que a gente não pode buscar apenas um elemento da Trindade, apenas. Porque a Trindade é indivisível. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Senhor Deus fez o homem. Dele fez a mulher. E até a palavra de Deus diz que o Senhor Deus viu de novo. Viu Deus que o que ele fizera era bom. E aí depois o Senhor Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Veja Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom. Lá no capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz que Deus viu que tudo quanto fizera era bom. O que Deus criou? Tudo que existe. Quando eu era mais jovem, eu era criança, eu gostava de viajar com os meus pais, observando a natureza. Quantos tons de verde que existem? É uma imensidão, não é? A gente vai viajando, vai olhando as plantações. Cada espécie tem uma cor. Nós fomos lá para a Amazônia agora, e teve uma noite que até os meninos chamaram lá, que eram as pragas do Egito. Porque no barco onde nós estávamos, vieram tantos insetos, tantos bichinhos, que a gente nunca tinha nem visto, de todo jeito. Foi bem depois do jantar, graças a Deus. Mas era
tanto bicho que eles tiveram que desligar as luzes do barco. Ficou o mínimo possível. No outro dia eles varreram, o barco estava cheinho. Tinha lá o mucuim. Não é mucuim não. Qual que é aquele que fica na pele assim? Eu não lembro, o mucuim é um carrapatinho, que é quase microscópio, mas deixa um hematoma. É uns nomes lá tudo diferente, não dá para gravar, né? É quase outra língua. Mas tem um que parece uma folhinha assim, que vai na pele e você tem que soprar. Porque se bater, o líquido, o xixi que tem nele, causa uma queimadura e aquilo se espalha. Bicho que eu nunca tinha visto. Até os pernilongos de lá dá parece um frango assim, ó, né? Não sou mineiro, não. Vamos com calma, né? Não, Eliezer? Olha, o pernilongo de lá, se ele te picar, ele te leva para o hospital para transfusão de sangue. Acaba o sangue do ser humano. O que é aquilo, gente? O que Deus criou? Deus criou tanta coisa. Eu estava estudando, pensando sobre hoje. Queridos irmãos e irmãs, Deus criou tanta coisa que a gente precisa da vida todinha para descobrir a criação de Deus. Não é verdade? O que Deus criou? Quantas qualidades de frutas, de flores, quantas árvores, quantos animais. Não sei se vocês conseguem lembrar algum aquário daquele bem grandão que a gente vai, e tem uma quantidade enorme de peixinho, de várias cores. Como é lindo aquilo, não é? Aí vem o tubarãozão lá no meio, assim, com aquele bocão lá, né? Mas é tudo bonito, as tartarugas, as raias, né? Fazendo aquele nado, só balançando assim as laterais do corpo ali, né? Parece que numa paz tão grande. O que Deus criou? Deus criou tudo. E na nossa lição é interessante, porque já na introdução fala sobre vários momentos que pessoas discutiram sobre preservação. E o Senhor Deus escolheu Adão e o colocou no Éden. Veja Gênesis capítulo 2, versículo 15. O que era para Adão fazer? Qual que era o trabalho de Adão no jardim do Éden? Cultivar e guardar. Interessante, né? Duas palavrinhas. Quem poderia me ajudar a decifrá-las aí? O que é cultivar e o que é guardar? Cultivar, manter, e guardar, preservar. E é aqui que nós chegamos hoje, na nossa lição. As obras da criação nos responsabilizam. O que nós estamos fazendo com o que Deus criou? Hoje nós vivemos uma realidade que as pessoas estão muito preocupadas com a sua saúde. Fazem exercício, têm uma alimentação balanceada, né? Uma preocupação enorme, o que está comendo. E é interessante, porque nós precisamos ter essa preocupação. Se a gente começar a olhar a natureza, será que o homem tem cultivado e será que o homem tem guardado? Um dos problemas enormes da população mundial, um problema grande, é a questão do lixo. Como nós produzimos lixo? Não produzimos? Na nossa casa. Lá em casa eu gosto de tirar o lixo, porque é uma coisa que eu ajudo sem atrapalhar, né? Então eu sempre tiro o lixo.
E como a gente produz lixo? 2, 3, 4 saquinhos daquele de supermercado que a gente vai produzindo, vai tirando. Não dá para separar. Meus pais têm lá em casa o que eles tiram lá de casca de frutas, legumes, eles colocam de novo nas plantinhas deles lá e tudo. A gente não, eu pelo menos lá em casa não tem quintal. E não tem muito como fazer isso. Mas o que a gente usa, como que aquilo vai impactar a natureza? Será que a gente já tem problema de água? Parece que esse problema vai se tornar uma coisa crônica daqui a um tempo, não é? Árvores, oxigênio. Não sou o especialista de tudo, isso, muito menos, eu sei pouco. Mas a gente precisa ter um exercício de conscientização. E isso na presença de Deus, começando por essa caminhada de reconhecimento que o Senhor Deus fez era muito bom. Quando é bom, qual deve ser a nossa atitude? De gratidão e perceber o que Deus faz. Lá perto de casa, de manhãzinha, tem uns passarinhos, né, Lília? Eles amanhecem cantando. Parece que eu estou num sítio. Ah, mas como eu gosto daquilo. Me faz muito bem. Aquele canto dos pássaros. Acho que por aqui também tem, não tem? Perto da sua casa. Os passarinhos cantando. O pomar, né? Quem mora numa casa maior, Dona Denise mora num sítio, quase uma fazenda. A tia Edi, né? Tem fruta, tudo. Como é gostoso isso, não é? Quando a gente pode ter as nossas plantinhas lá, as violetas. Outro dia eu fiz uma experiência e me fez muito bem. Eu plantei uma folha de violeta num vasinho daquele que a violeta tinha morrido, peguei a folha de outra e plantei naquela. Eu nunca tinha feito isso, mas eu já tinha escutado alguém falar que aquilo era uma boa ideia. E daquela folha nasceram 2 violetas. Estão lá. E a folha ainda está lá. Que bonito isso, não é? Eu de um tempo para cá tenho no meu escritório lá muitas plantinhas. Esses dias ganhei uma planta que se chama jiboia. É aquela que fica pendurada assim, né? Diz que não precisa de muita água. E há pouco tempo eu plantei aquela espada de São Jorge. Mas eu peguei uma pequenininha e coloquei num vasinho daquele também de uma violeta que tinha morrido. E alguém me falou, aí também é moleza, né? Porque você planta isso, não morre de jeito nenhum. Vai pegar mesmo. Mas é gostoso ver como Deus faz germinar. Vocês já viajaram e já viram, na época da plantação, que o milho está saindo, é bonito, não é? De passar perto daqueles pomares cheios de laranja, de manga, aquelas mangas vermelhas assim, parece que a gente sente o gosto da fruta na boca, não sente? Das mexeriquinhas. Eu gosto da pocã, mas admiro e aprecio mais aquela fedida, que a gente vai descascando e tem um perfume forte. E a gente deve receber tudo isso com ação de graça. Mandioca, né? Tem um monte de coisa plantada aí, cenoura, beterraba. O alimento que chega na nossa mesa vem de tantos lugares, não vem? Esse final de semana, lá em Castro, teve a Expo Leite. Acho que é o lugar certo, né? Porque o que tem de vaca leiteira lá, e eu fiquei impressionado, né? Quantos litros de leite dá uma vaca por dia? Quem sabe aí, me ajudem. Não, mas vocês são da cidade mesmo, né? Criado em apartamento. Quanto, Lívia?
30? Hã? Quanto? 20. Tem uma variedade de raça, trato, mas eles ordenham 2 vezes por dia. Aquela ordenha mecânica, né? E me parece lá que tem vaca que dá a cada ordenhada dessa 20, 22, 25 litros. Já pensou? Só que não é o tempo inteiro. Ela vai dando leite, vai dando, chega uma hora que para, né? Depois eu quero pesquisar isso melhor, mas quero desafiar você também a pensar nisso. Já pensou como Deus é maravilhoso? Será que tem vaca para dar leite para esse povo todo que existe sobre a face da terra? Parece que tem gente demais, não tem? Será que vai ter comida para todo mundo? Será que daqui a pouco nós vamos ter que ter um quintalzinho lá e plantar? Eu vi lá no Amazonas e achei interessante porque a água sobe de uma vez, agora está na seca lá. E eles têm plantado a cebolinha, mas tudo alto assim. Se a água vier, não leva embora, né? A salsinha. Meus pais sempre tiveram couve na nossa casa. E a couve ia crescendo o talo de tal maneira que eles tinham que quebrar e plantar de novo, né? Porque não tem o que colocar ali, só se colocar um bambu para segurar. Nós estamos vivendo um momento crítico que o dinheiro fala mais alto. Vocês já viram quanta sujeira que é jogada nos rios? Aqui na nossa cidade tem algum rio que a gente pode beber água? Lá em Paris, a prefeita saiu nadando pelo rio afora lá, né? E nadou para cá e nadou para lá. E aí fizeram uma competição no rio. Todo mundo ficou mal, porque o rio é poluído. Não tem como despoluir um rio daquele em uma semana, do jeito que eles fizeram. Gastaram uma fortuna, mas não é assim. Os nadadores lá, né, passaram muito mal e quase que tiveram que cancelar a competição. Já pensou? Alguém aqui consegue lembrar um tempo atrás, quando tinha aqueles riachos, lá no interior, que a água era tão purinha, os peixinhos passavam. Até eu me lembro quando eu era bem jovem, a gente pescava com a peneirinha, assim, pegava um monte de peixinho, num pequeno riacho que tinha lá em Minas Gerais, no sítio do meu avô, lá em São João da Serra Negra. A gente pegava os peixinhos e meu avô sempre falava, não deixa morrer. Você pega, olha rapidinho e coloca de novo na água. Não joga. Coloca a peneirinha lá dentro, eles vão embora. E hoje? Nessa lição eu achei muito interessante alguns relatos aqui que a gente vai vendo. O Salmo de número 19. Vamos lá no Salmo 19. É um salmo conhecido de todos nós, mas sempre que a gente lê, alguma coisa nova Deus traz ao nosso coração. Semana passada achei interessante quando o nosso querido missionário Eliezer falou sobre o Salmo 19, e o Salmo 19 fala sobre uma coisa impressionante, sobre a excelência. O que é excelência? O que é algo excelente? Elevado, maravilhoso, quase que inexplicável. A excelência da criação e da palavra de Deus. Se Deus criou todas essas coisas desse jeito, será que Ele não cuida delas e não cuida da gente também? Até lá em Mateus diz assim, não andeis ansiosos de coisa. Como é fácil ficar ansioso, não é? Outro dia eu estou quase tendo que parar de ver jornal.
Porque eles falam no jornal, olha, do jeito que está, não sei o quê, e tarará, daqui uns dias nós não vamos ter mais isso. Por que está acontecendo isso? E eu já fico ansioso, falo, meu Deus do céu, como é que vai ser para os meus filhos? Eu já fico pensando quem tem os netos, né? A gente, neto é um filho diferente, né? Como é que é lá, Márcia, ter os netos? É diferente. A gente que nós não tivemos tanto tempo de ver nossos filhos crescerem, acho que a dona Denise também não, né? Mas os netos são, tudo que eles fazem são coisas excelentes, né? Ah lá, seu Hélio. O que a gente quer para os nossos netos? Até outro dia eu estava lendo sobre isso, sobre as profissões que já acabaram. Vocês conseguem lembrar de alguma profissão que tinha na sua época de juventude que hoje não existe mais? Hã? Celeiro. Oh. Mais alguma? O quê? Ainda existe. E tem até um curso superior de... Só tem um problema, Problema não, uma vantagem, né? Lá na faculdade evangélica, a quantidade de livros virtuais da biblioteca é comprado e tudo, guardado. A gente não é dessa época, né? Olha, tem esse livro aqui, tem. Vou te passar a indicação e a senha para você baixar o livro. E o livro você baixa e não fica para você, não. Porque livro de medicina é caríssimo, né? Aí você baixa o livro e no próprio programa da informática, 10 dias o livro. Meu avô, já falecido, guardava o dinheiro dele debaixo do colchão. Todo mundo sabia. Também não tinha segredo nenhum, né? E hoje? Hoje a gente deixa o dinheiro no banco, né? Ninguém tem dinheiro. Porque você chega lá, tem um valor lá, não é? Seu Hélio, me ajuda aí, o senhor que é contador. Eu tenho lá 5 milhões. Aí eu chego lá e falo assim, eu quero meu dinheiro. Tem não. Mas como? Trabalhei minha vida inteira, coloquei meu dinheiro aqui. Ou que o senhor for comprar lá, o senhor fala que a gente manda um sinal lá, não sei do que lá, que aí seu dinheiro vai lá. Para você tirar milão no banco, tem que avisar lá para eles juntarem o valor, né? Eu lembro que meu avô uma vez comprou uma caminhonete, ele levou o dinheiro todinho numa capanga. Não tinha ladrão, né? E hoje? Os ladrões sabem mais de ouro do que a gente. Outro dia eu falei com o André, ele falou, ó, o ladrão sabe quando é ouro e quando não é. Eu não sei. Eu tenho que olhar lá. Algumas profissões, né? Tinha uma profissão antiga que era do acendedor de vela. Que os postes de luz tinham uma vela lá que tinha que acender. Aquilo, ó. Agora é LED, né? E acende e apaga sozinho, porque pela luminosidade tem um sensor. Interessante isso, não é? Só a luz lá na varanda lá de casa, nós colocamos isso. À noite acende. Quando amanhece o dia apaga. Eu não preciso acender nem apagar nada. Só tem um problema, quando está nublado, ela acende. E não é de noite ainda, né? Mas a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Por quê? Porque Deus cuida do que Ele criou. Ele criou a mim e criou a você. Não foi? Será que nós conseguimos cuidar de nós mesmos? A gente não consegue cuidar nem da conta do banco, né? Do jeito que nós estamos falando aí. Todo dia, meu sogro é que era assim, meu sogro tirava um extrato todo dia lá, não é? Ou um saldo, porque ele era contador daqueles antigos, a letra bonita, ia anotando tudinho lá. Agora a gente tem no celular, não tem?
Às vezes você bate lá, tum, fala assim, mas não é possível, gente. Ontem tinha mais, hoje tem menos. O que aconteceu? Autorizaram um débito na sua conta que você não sabia e você estava lá preocupado e provisionado com dinheiro para pagar outra coisa e aquele dinheiro foi embora e agora você vai ter que ir lá no banco e daqui a pouco lá no banco não vai ter ninguém para te atender mais. Você vai ter que ligar para alguém, que essa é uma profissão que está acabando também, funcionário bancário, não é? Tudo no computador. Conversar com o computador é uma maravilha, eu amo. E você? Está com nada. O computador não entende o que eu quero falar. Uhum. É? Ah, online. Sim. É. Eu fiz um curso na Uniaselv e muito interessante, que a gente só tinha uma vez por mês que ia lá, porque a prova era presencial. E de cada módulo a gente fazia 2 provas virtuais e uma prova virtual. E eu quero dar um testemunho, eu achava que eu não ia aprender nada daquele negócio. Aprende muito. Porque você tem uma liberdade, né, tinha aula toda segunda-feira, que era também online, então juntava uma gentarada danada. Não andeis ansiosos de coisa alguma, observai as aves do céu. Esse texto, quando eu estava estudando essa lição, me chamou muita atenção. Você já observou as aves do céu? Não semeiam, é o que a Bíblia diz, não é? Mateus capítulo 6. Não semeia a ave, não colhe. Você já viu ave com aposentadoria? Chegar lá no banco para sacar? Passou o cartão da aposentadoria lá, digitou, se quer tirar quanto, tanto, e vou embora. Comprar minhas frutinhas. As flores, não é a comparação que vai fazendo lá? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nós temos aqui na nossa lição um desafio, né? Que é ver essa revelação perfeita de Deus. Uma revelação perfeita de Deus em nos amar tanto. Eu acho bonito isso, que Deus colocou o homem lá no jardim e deu ao homem a possibilidade de dar nomes. Isso é bonito, não é? Quando a gente vai escolher os nomes dos nossos filhos, dar nomes para os animais. Até ontem a Isabel também estava falando do cachorrinho dela, o Hulk. Mas o Hulk é um pincher desse tamanho assim. Que Hulk que é esse, gente? Hulk é o... não é? Aquele grandão. Até nós brincamos com ela lá ontem, né, dona Denise? Que tamanho que é esse cachorro seu? O Hulk. Quando a gente vê essa natureza, a gente vê também que o homem, desde lá do jardim, não era alguém que amava a Deus tão profundamente. Era? Parece que o homem nunca está satisfeito. O que aconteceu no jardim? Satanás também está presente, não é? Às vezes Satanás está presente aqui na igreja. Fala assim, você está aqui na igreja, está erguendo a mão aí, está cantando, está louvando, mas ninguém sabe o quão pecador você é, quantas coisas você tem feito para entristecer o coração de Deus. Cada um de nós é responsável. Não apenas por preservar a natureza que é visível, mas preservar
esta bênção de Deus na nossa história de vivermos de maneira fiel ao Senhor. Santidade, uma vida dedicada a Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Vai faltar comida. Há pouco tempo, com esse problema que teve lá no Rio Grande do Sul, falaram, vai faltar arroz. Vocês viram o que aconteceu? Todo mundo comprou o arroz que tinha todo no supermercado. Acabou. Na época da pandemia, todo mundo comprava tudo. Sabe que eu tenho visto isso e tenho meditado sobre isso e pensado que não vai faltar. Não vai faltar. Porque Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. E é de geração em geração a sua fidelidade. Na época da guerra, os alemães, os europeus, eu acho que eu sou um pouco lá daquela região. Sabe por quê? Porque eu gosto dos talos. Gosto do talo da couve, do talo do brócolis. Eu gosto daquele talo da alface. A Lília tira a folha lá, deixa o talo só para mim. Eu gosto daquele talinho lá. Da selga, que vem muito talo, né? Aquele talo branquinho. Porque eles não tinham comida, eles tinham que comer o talo das coisas lá, tudo. Será que pode vir um tempo? Eu acho que esse tempo da pandemia foi um tempo que Deus usou para dizer assim, vocês não estão vivendo corretamente na minha presença. Eu não lavava tanto a mão assim, agora eu estou cheio de mania, né? Qualquer coisa que eu faço, eu lavo a mão. Médico lava mais a mão, dentista, não é? Porque vai mexer na boca da pessoa lá. Acredito que você lavava o tempo inteiro, né, tia? A mão. Luva, mas mesmo quando tira a luva... Essa lição é tão bonita que a gente vai vendo. No livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 3, que fala sobre essa realidade de convivermos com um planeta agonizante. Que planeta é esse agonizante? Eu acho que nós precisamos voltar a ensinar os nossos filhos, os nossos netos, que nós temos uma responsabilidade de cuidar desse jardim e preservá-lo. Não apenas ensinar as crianças a plantar aquele feijãozinho lá na escola, que aquela foi uma tarefa que eu nunca esqueci, porque o meu feijãozinho brotou lá em casa. E aquilo até hoje está na minha mente aí, que Deus é Senhor da vida. Romanos capítulo 8, versículo 22, que é esse relato de uma natureza que pede socorro. Vamos abrir lá? Romanos 8, 22. Nessa lição de hoje, meu objetivo é esse, de chamar a nossa atenção. O que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu? Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E o versículo 23 diz, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quando falamos sobre redenção, é interessante como a Bíblia fala sobre a redenção da natureza, né? Que a natureza vai ser preservada também, vai ser redimida. E ontem eu ouvi sobre isso também, um novo céu e uma nova terra. Como é que vai ser? Não sei. Essa é a promessa de Deus. Na lição aqui na página 9,
no ponto 3, bem no finalzinho, diz assim: uma coisa é certa, o novo céu e a nova terra, prometidos por Deus, não serão menos interessantes e menos encantadores do que este mundo que conhecemos. Será algo surpreendente. Eu gostei de ler isso aqui. Como que você acha que vai ser o céu? Onde é o céu? Eu não estou aqui para responder sobre isso, porque também não tem muito. Não adianta colocar no GPS, né? Vamos para o céu. Digita aí, céu. Qual o endereço? Tem tanta tecnologia, não tem? Uma coisa que eu vi e vejo hoje. Como que a gente vivia sem esse Waze aí? A Lília trabalhou na EcoSalva numa época que eles tinham aquele aqui, que eram os mapas da cidade, e tinha o chofermeiro e tinha a médica condutora, porque ela tinha que olhar no mapa para achar o lugar onde eles iam. Gente, aquilo era difícil demais. E sem óculos, né? Hoje a gente precisa do óculos, até a irmã disse aqui, ó, sem o óculos eu não vou conseguir ler nada. Mas com o óculos já ajuda um pouco. Como a vida está ficando mais fácil em algumas áreas, não estão? Uva. Alguém já chupou uva sem semente? Como é que é esse negócio? É tudo diferente, não é? A gente passa pelas plantações e a gente vai muito para Castro aqui, muito, de vez em quando. Mas o Paraná é um lugar lindo de plantações. Tudo é plantado. Quando eu vou lá para Goiás, não é assim. Precisa de irrigação, tudo. Tem até a indicação da semente que eles usaram, uma plaquinha assim, usada a semente híbrida, não sei do que, aqui, tal, tal. E o milho vem, aquele milho com as espigas grandes, os grãos e tudo, feijão. Eles já descobriram até um pinheiro desse, da araucária, com algumas outras diferenças aí, que foi modificado, e ele não precisa crescer tanto para produzir. Coisa impressionante, não é? Tomate. Quanto tempo que demora o tomate para ser colhido? Um de cada vez. Não, mas vocês estão sabendo nada da agricultura, hein? Só sabe de comer. O tomate que a gente planta em casa, é diferente o gosto do tomate que a gente compra no supermercado? O tanto de agrotóxico que eles colocam, os adubos. A gente hoje fala sobre a criação. E uma galinha, quanto tempo que o frango demora para chegar lá no mercado? Você é pediatra, também não precisa saber tudo, né? 40, 45 dias? Mas como é que é isso? Aquelas galinhas caipiras demorava quanto tempo? E quanto hormônio que vai naquele negócio? Na carne bovina que a gente usa, no suíno. O que nós estamos comendo hoje? Que alimentação nós temos? Até eu quero ler uma parte aqui da nossa lição. Quem tiver, compartilha com quem está do lado aí. É na página 9, na segunda coluna, Bavinck, é bem no comecinho aí, diz, Bavinck escreveu a respeito desse assunto da criação. Olha que interessante. De acordo com a Escritura, o mundo presente não continuará para sempre, nem será destruído e substituído por um mundo totalmente novo. Em vez disso, ele será purificado do pecado e recriado, renascido, renovado, totalmente novo. Embora o reino de Deus seja implantado primeiramente de forma espiritual nos corações humanos, a futura bem-aventurança não deve ser espiritualizada. A esperança bíblica, arraigada na encarnação e na ressurreição,
é criacional, visível física e corporalmente. O novo nascimento dos seres humanos é completado no novo nascimento de toda a criação, a Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Como que Deus faz as coisas? Quem aqui já comprou uma... estava na ponta da língua aqui. Uma orquídea para colocar em casa. Quando a gente compra orquídea, o que a gente faz? A gente compra orquídea, coloca lá na casa da gente e começa a observar como é bonita. Vocês fazem isso também? Ou só eu, que gosto das plantinhas? Onde eu vou e vejo uma orquídea daquela, eu começo a observar, chego mais perto, coloco óculos, fico olhando lá. Como Deus é perfeito. Você se sente bonito? Bonita? Como é que é? Eu outro dia estava olhando no espelho. E fiquei olhando. Eu tinha visto umas fotos antigas lá em casa, na época que eu tinha cabelo, né? Não estava tão gordinho assim. Quando eu me casei, eu tinha um pijama de uma lista só. E não era... né? Interessante, porque eu comecei a olhar e o cabelo caiu, e tudo, meu rosto mudou, porque eu engordei, tem uma papadinha, mudou um pouco, e fiquei pensando, puxa, meu coração não mudou, minha mente não mudou, eu sei quem eu sou, quem me pergunta, eu sei que eu sou o Hilário, que eu sou alguém que nasceu lá no interior de Minas Gerais, eu conheço a minha história, eu sei onde eu estou aqui hoje. Outro dia a Lília falou assim, você está bonita do mesmo jeito, ou muito mais do que quando eu te conheci. É interessante isso, não é? Às vezes a gente elogia um ao outro e a pessoa fala assim, você está falando alguma coisa para caçoar de mim, né? Eu não sou mais essa pessoa assim. Qual é a beleza que nós temos? Nós temos a beleza de Cristo. Nós temos uma beleza natural de quem nós somos. E somos trabalhados pela graça de Deus. E o Senhor Deus está criando um novo céu e uma nova terra o tempo todo. E Ele está criando isso no coração da gente, não está? O Senhor Deus está transformando não a terra, mas o Senhor Deus está transformando todas as coisas para o seu louvor. Quem é que vai preservar o que existe? Como essa palavra vai ser preservada? Eu tinha uma preocupação antes, porque talvez eu não conhecesse a soberania de Deus. Mas será que alguém vai conseguir mudar essa palavra? Não muda. Porque o Senhor Deus vela pela sua palavra, e essa palavra é viva e eficaz, e sempre vai ser viva, e sempre vai alcançar o coração de cada um de nós, suprindo aquilo que a gente precisa. Nós temos muitos pregadores aqui. Quando a gente prega, qual é a reação das pessoas? Teve um professor do seminário que me disse assim, quando você pregar, não se esqueça que essa palavra não é sua, essa palavra é de Deus. É por isso que essa palavra causa uma movimentação que você não consegue controlar e que você vai ficar surpreso em ver o que isso pode fazer. Porque essa palavra é instrumento nas mãos de Deus. Essa palavra tem mudado a sua vida? Tem, hoje está falando da natureza. Temos um araucária aqui, já pensou que coisa boa? Temos um lugar aqui atrás, que é de preservação, já não pode mexer em nada ali. Por quê? Porque estamos num novo momento, não estamos? Precisamos cuidar desse ambiente, dessa casa que Deus nos deu. É interessante, eu estava lendo e alguém disse assim, que cada um é responsável por varrer a porta da sua casa. Não fica preocupado com o vizinho no primeiro momento.
mas faça o que precisa ser feito lá no seu lugar. Talvez numa linguagem mais moderna, né? Cada um no seu quadrado. Eliezer, lá na Jocum, falar com a moçada, né? Eles têm uma linguagem diferente. Cada um no seu quadrado. Na minha casa, eu preciso cuidar do lixo, eu preciso cuidar da economia da água, eu preciso cuidar da eletricidade. Será que a gente vai ter eletricidade para sempre? Aqui na igreja, vocês já viram ali na frente, tem um relógio grandão, nós temos as placas aqui em cima da energia solar. Já estamos dando passos, né? Temos aqui na igreja um irmão que é especialista em sustentabilidade, que é o Gilmar, e a Betina também. Até ele tem um projeto chamado Mãozinha Verde, que é de preservação. Tem alguns cursos, algumas apresentações naquela Secretaria do Meio Ambiente, indo lá para Santa Felicidade. Quem está descendo do lado esquerdo, assim, eles mostram lá alguns dados que são desesperadores, que eles usam os drones, usam os aviões para ver nas grandes fazendas, no meio da mata que era para ser preservada, o pessoal vai cortando lá dentro, vai ficando aquele lugar. Na Amazônia tem isso, não tem? Eles colocam os drones para voar lá e vai voando, encontra lugar que as pessoas estão tirando a madeira de lá, fazendo aquela extração, muita madeira que é mandada para o exterior. Pau-Brasil. Na minha época de criança vinha caminhão lá do Pará para Goiás. E eles usavam o pau-brasil para fazer aquelas cercas de arame nas fazendas. E hoje? Pau-brasil é tão raro que eles fazem umas coisinhas para colocar a carga da caneta dentro, né? E vende aquele souvenir lá. O que nós estamos fazendo com o que Deus criou? O que nós estamos fazendo com o que Deus criou? A Lília me disse sobre um amigo nosso que começou a perder peso, né? E parece que estava uns 20 quilos mais magro. Filho de um presbítero da Igreja Central, já falecido. E levou o menininho lá no consultório, e aí a Lília falou, mas olha, que bom, você perdeu peso. Ele falou assim, doutora, eu entendi que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Que novidade que há nisso para você? Nós sabemos disso, não sabemos? Temos cuidado desse patrimônio? Para que Deus possa nos usar e para que o reino dele seja manifesto sobre a face da terra. Enquanto eu estudava essa lição, e vocês sabem que eu gosto do lápis de cor, né? Então, vamos colorindo tudo. Apontei o lápis e tudo, e fui vendo aqui. E essa lição, eu queria ler esse finalzinho aqui da lição, que diz assim: as passagens do Novo Testamento que falam sobre o fim do mundo e sua destruição, não ensinam necessariamente que o mundo irá desaparecer. Para Bavinck, o novo céu e a nova terra terá. São compostos os elementos do mundo que existe agora e a comunidade crente e a humanidade restaurada sobre Cristo como cabeça. Sendo assim, fica evidente, desde a criação até a consumação, que a vocação do homem é viver em perfeita harmonia com o mundo criado por Deus. Isso deve ser para nós um forte motivo para vivermos em paz com a natureza, cuidando dela e glorificando a Deus nessa relação. Já existem animais que estão em extinção, não existe? Quem que consumiu com todos esses animais? O ser humano, predador, o maior predador que existe, ser humano. Estava pesquisando lá, puxa, o equilíbrio do meio ambiente
modificado, não é? Tinha uma cadeia alimentar, você estudou isso na escola? Um bichinho comia o outro, que tal, aquela coisa toda, os peixes. Nós fomos nadar com os botos. Só tinha um boto lá também, né? Mas aquele contratado, tinha carteira assinada, tudo. Né? Hora de almoço, o boto todo cheio de novidade, né? E até segundo os outros colegas que estavam juntos lá, falou assim, esse boto aqui na hora do almoço ele dorme. Porque para ele sair da água, eles ficam dando peixe para ele o tempo inteiro. Então, ele trabalha comendo. Na hora do almoço, ele dorme, dá uma descansada, porque ele já comeu durante o horário de trabalho todo, né? Mas é interessante que aquelas pessoas lá estão assustadas, são nativos lá em Manaus, porque a natureza tem mudado, o boto está sumindo. Porque o homem, empresas que jogam produtos químicos na água, o que nós estamos fazendo? Quem somos nós? Novo céu, nova terra. Quero encerrar lendo aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. O que diz aí o texto bíblico? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto, como que a gente vai interpretar? Qual que é a hermenêutica? Pode ter certeza de que os olhos não podem ver nem imaginar o que Deus tem preparado para aquele que ama o seu nome. Não só depois, quando partirmos, quando morrermos, mas aqui. Deus tem muito para mostrar para nós. Quem já foi aqui em Foz do Iguaçu? E viu aquelas cachoeiras? Acho que foi na época da pandemia, não foi, Lília, que nós fomos lá? Que as cachoeiras estavam secas? Tinham poucas cachoeiras. Nós temos as fotos lá. E há um tempo atrás nós fomos. Tinha mais água do que até aquela passarela embaixo lá estava fechada, porque a água estava pertinho dela. Quem já foi naquele lugar e é alguém que ama a Deus, toda vez que vai é surpreendido por uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que só Deus poderia fazer. Quer ver uma coisa linda, maravilhosa? Quando você vai visitar no hospital o netinho, a netinha que nasceu. Qual é a emoção? A tia-avó, né? Bisa. Tia bisavó. Como que é? O que Deus faz? O dia que nasceram nossos filhos, eu estava lá no centro cirúrgico, o dia que o Isaac nasceu. E aí, sempre é uma correria danada, né? Eu também estava no dia da Marta e da Raquel, né? Os médicos eram amigos, então, aí dava uma brechinha de facilidade para a gente ver as coisas. Mas quando eles nasceram, eu nunca vou esquecer aquela emoção. Que a médica mostrou assim, olha aí, que maravilha. Entregou para o pediatra e falou assim, agora vocês vão embora. Eu queria ficar com a Lília, mas queria ir embora. E eles lá mexendo com o Isaac mexendo aquelas perninhas daquele jeito lá, e aquela coisa toda. E eu olhando e dizendo assim, gente, que eu não sei explicar esse tamanho da emoção que eu estou sentindo agora. Imagina daqui uns dias a gente ir na formatura de um neto. Como é que é esse negócio? Do bisneto, né? O que é isso?
uma manifestação de um Deus que nunca deixa a gente parado nas nossas emoções, que Ele sempre nos surpreende. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. E eu fiquei pensando que isso fala também sobre a natureza. Vocês já viram que tem algumas plantas que o próprio vento leva a semente? Lá também eu quero encerrar falando sobre isso. Que um homem me falou assim: sabia que a seringueira aqui no Amazonas é nativa? Eu não sabia. Ele falou: mas você não sabe de uma coisa, que foi na África, né, que eles levaram? Eles levaram para a Europa e para a África. E aqui, as pessoas muito simples deixavam plantado cada um no lugar, tinha 2 metros uma da outra. Eles levaram para a África e plantaram como uma plantação normal. E a Amazônia perdeu aquela riqueza que tinha, que era a da borracha. Porque lá eles têm a riqueza agora. E levaram a muda de onde? Da Amazônia. Mas significa que Deus pode fazer coisas grandes, tremendas e maravilhosas. Hoje nós estudamos sobre a natureza. E o que a gente precisa lembrar é o que a gente leu. Nós não lemos, eu só citei e fica de tarefa para casa, que é o Salmo 19, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia. Uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, não tem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol. Hoje, a conclusão e a lição que nós precisamos tirar é essa: se Deus preserva a natureza que Ele criou, nós somos parte dessa natureza. E o Senhor Deus irá nos preservar. Veja como o cuidado com a saúde tem progredido. Até alguns planos de saúde estão preocupados porque está aumentando o número de beneficiários com 100 anos. Como é que faz a pessoa ter o tempo inteiro? E outra, a natureza, Deus está cuidando de tudo. Fique tranquilo, Deus vai suprir. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque nesta manhã estudamos sobre a natureza que o Senhor criou. Leva-nos em paz, que possamos hoje celebrar nas nossas casas a bênção dos pais e a bênção, ó Deus, de saber que o Senhor cuida das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.